Bem, agora nós vamos para a segunda aula, que é sobre o Novo Testamento, a divisão do Novo Testamento. Ela é um pouco diferente do Antigo Testamento, porém ele tem algumas coisas semelhantes. Por exemplo, você vai ver aqui livro histórico, você vai ver também livro profético, o que acontece lá no Antigo Testamento, certo? Bem, a divisão mais importante dele que nós temos, né, do Novo Testamento, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí compreende aquilo que nós conhecemos como o Evangelho, também chamado de livros biográficos. Por que biográficos? Porque fala da biografia, da história da vida de Jesus. Só que, porém, dentro dessa divisão há uma subdivisão. E qual divisão é essa? Esses três primeiros livros aqui, ó, Mateus, Marcos e Lucas, né, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Ou seja, eles olham para Cristo dentro do mesmo ponto de vista, da mesma perspectiva, querendo apresentar mais a questão daquele menino que nasceu, né, contando a história, a trajetória de Jesus enquanto filho do homem. Agora, João, ele já começa dando uma ênfase maior, um pouco diferente, a narrativa também não coincide tanto na sequência como é Mateus, Marcos e Lucas. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você tem a sensação de estar repetindo o mesmo livro. Por quê? As narrativas são bem semelhantes. Porém, João narra de maneira diferente. João dá mais ênfase nos milagres, nos sinais, e ele já começa falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? João capítulo 1, verso 1. E ele fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 14 ele diz: e o Verbo, esse Verbo que estava com Deus e é Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, João, ele dá mais ênfase na divindade de Cristo do que na questão da sua obra que ele veio fazer aqui pessoalmente, enquanto homem, no sofrimento, nas humilhações. É isso que divide um pouco os evangelhos sinóticos, que são aqueles que olham da mesma ótica, do mesmo ponto de vista, do Evangelho de João, tá ok? Entretanto, João também faz parte dos evangelhos e ele narra a trajetória de Jesus. Depois nós temos uma divisão muito pequenininha aqui, que você está vendo aqui, livro de Atos. Ele é considerado o único livro histórico, essencialmente histórico no Novo Testamento, embora ele narra a história da vida de Jesus, já que ele participa de uma divisão chamada Evangelho ou livros biográficos. O livro histórico começa o livro de Atos, poderia ser chamado Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja ou até Atos do Espírito Santo, porque é a partir desse livro que a Igreja começa a desenvolver, a crescer, frutificar após o batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde se forma um só corpo entre judeus e gentios, aquilo que nós conhecemos hoje como Igreja, nada mais é do que a congregação dos santos. Bem, aqui nós temos em vermelho, né, uma divisão dos livros, na verdade são cartas, né? Não é livros, são cartas que Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele escreve aos Coríntios, né? Você vê aqui duas cartas que nós temos em mãos, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. Temos a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, duas cartas aos Tessalonicenses, né? Duas cartas ao seu discípulo Timóteo, a Tito, outro discípulo de Paulo, a Filemon e, por fim, Hebreus. A carta que Paulo escreve aos Hebreus, evidentemente, ela deveria estar escrita em hebraico. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, um grego comum da época, mas a carta que ele escreve aos Hebreus, é lógico, em hebraico. Porém, depois de você pesquisar bastante, vai entender por que eu estou falando que ela é uma epístola paulina, tá? E aí, o que vai acontecer? Depois eu vou fazer um estudo para explicar isso, sobre a autoria de Paulo aos Hebreus. Mas a questão toda é o seguinte, tem-se a ideia de que Paulo escreveu ela em hebraico, mas quem traduziu ela para o grego foi Lucas, ok? Aqui nós temos outro grupo de epístolas que não fazem parte das epístolas paulinas, mas são epístolas gerais, também chamadas na teologia de epístolas universais, ok? Tiago, uma carta, duas cartas de Pedro, né? Primeira e segunda Pedro, né? Primeira carta de Pedro e segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira de João. E
a carta de Judas, tá ok? Esse não é o Judas Iscariotes. Por fim, nós temos o único livro considerado essencialmente profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, que significa revelação, tá ok? Devagarzinho a gente vai desenvolvendo o estudo, isso é só uma apresentação dos conteúdos bíblicos. A divisão desses livros é importante você entender, saber quem escreveu, para você observar a forma com que ele se dirigia à igreja, a forma com que ele se expressava na hora de dar uma saudação, na hora de poder dar um tchau para a igreja, como que cada um deles faziam, né? Paulo tinha algo muito peculiar que diferencia dos demais. Você vai ver que Apocalipse é um livro riquíssimo, mas é impossível de entender Apocalipse sem Daniel, por exemplo, sem Zacarias, que estão no Antigo Testamento. Por isso a Bíblia é um livro como um todo, né? Ela se conecta do início ao fim. Gênesis fala que Deus criou os céus e a terra, e Apocalipse fala que João viu um novo céu e uma nova terra. Isso é brilhante, é coisa linda de Deus. Então, eu espero que durante esse curso você possa aprender bastante. Ore por nós e que Deus abençoe a sua vida. Amém?